Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Mais um vídeo maravilhoso da Palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Hoje nós vamos estudar, continuando o tema da humanidade de Cristo, essa série que nós estamos fazendo. Se você não assistiu às séries anteriores, estuda, que nós falamos sobre o verdadeiro evangelho, nós falamos a definição de pecado, o que é a definição de pecado, estudamos a história do pecado original, quem trouxe, por quê, como que infestou a igreja cristã hoje com o pecado original. Nós colocamos por terra essa ideia, que é uma ideia filosófica. Começamos sobre o verbo se fez carne também, entramos nesse tema, estamos continuando com esse tema, o verbo se fez carne. Nós já definimos que todas as pessoas que nascem não nascem em pecado, elas nascem com tendências herdadas, e Jesus nasceu com tendências herdadas, mas não cultivou, não pecou nenhum pensamento, por isso ele pode ser o nosso Salvador e Senhor, porque ele veio com 4.000 anos depois do pecado, com a natureza pecaminosa. Louvado seja Deus, irmãos. E nós estamos continuando com esse tema, o verbo se fez carne. E eu vou começar com um texto maravilhoso do desejado de todas as nações. Olha que texto. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Então Satanás apontava o pecado de Adão, dizendo assim, tá vendo? A lei de Deus não pode ser guardada. Adão foi circundado do Éden, ar puro, já nasceu grande, já foi criado grande, adulto. E anjos estavam diariamente conversando com Adão e Eva. E ele caiu, tá vendo? É impossível o ser humano guardar a lei de Deus. Então depois da queda, aí que não ia guardar mesmo. Então Satanás, essa frase ecoava no universo inteiro. O ser humano não pode guardar a lei de Deus, ela é injusta. Aí o texto continua, louvado seja Deus. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Só essa frase, irmão, já mata qualquer nova teologia. Cristo devia redimir em nossa humanidade. Que nossa humanidade? A irmã White falando, ela falando a nossa. A falha de Adão. Ou seja, Jesus deveria vir como ser humano depois do Éden, para redimir a falha de Adão. O texto continua para explicar melhor. Quando esse fora vencido pelo tentador, entretanto, falando de Adão, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Adão não tinha nenhum efeitos do pecado nele. Já nasceu sem tendência herdada, já foi criado santo, puro, 100% com vigor físico, mental e espiritual. Então, a mente 100%, olha só, não tinha sobre si nenhum defeito de pecado, Adão. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo pleno vigor da mente e do corpo, Adão. Achava circundados das glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Não assim quanto a Jesus, olha o texto. Então, não assim quanto a Jesus. Então, Jesus não foi assim. Está falando contraste aí. Jesus não foi assim. Quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Então, Jesus mediu com Satanás aonde? No deserto, 4.000 anos depois, com a lei em cima dele, da lei da hereditariedade que recebeu dos seus pais. Adão não. Adão não tinha, está na pujança da varonilidade, com mente e corpo 100% perfeito. Aí o texto continua. Por 4.000 anos estiveram a raça descrescer em força física, mental e moral. No texto acima, na frase acima, falou que Adão veio com pujança da varonilidade, com vigor da mente moral perfeita. Mas não foi assim quanto a Jesus. Por 4.000 anos tiveram a raça descrescer em força física, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Então Jesus tomou a natureza do homem degenerada por 4.000 anos depois, com fraqueza de vigor mental e moral. Gente, então Jesus veio com essa cabeça de Adão antes da queda, tá fora. Isso é filosofia grega, queridos. No vídeo anterior nós explicamos bem isso aí. Volta no vídeo anterior, tá bom? Então isso é uma ideia filosófica, os homens tentam encaixar, porque infelizmente, irmãos, desde assim
de muitos séculos atrás, a igreja foi infestada. Toda a igreja cristã, inclusive a igreja de 27º dia, foi infestada de filósofos que tentam ler a palavra de Deus pelo olhar filosófico. E não dá certo, irmãos. Nós devemos ler a filosofia com o olhar da Bíblia. E não a filosofia, ler a Bíblia com um olhar filosófico. Tudo, irmão, ciência, tudo tem que passar no crivo da palavra de Deus. Tem que passar no crivo da palavra de Deus. Olha só, Jesus veio com 4.000 anos depois, com fraqueza de vigor mental e moral. Só assim, unicamente assim, podia salvar o homem das profundezas da sua degradação. Então Jesus só poderia ser o nosso Salvador se ele viesse com 4.000 anos de fraqueza de vigor mental e moral. O texto é bem claro, irmãos. Muitos querem impossível Cristo ser vencido pela tentação. Alguns vão dizer, não, Jesus viesse com 4.000 anos depois, seria impossível ele vencer a tentação. Nesse caso, não teria sido colocado na posição de Adão e não poderia obter a vitória que aquela deixava de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito que teve Cristo, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se vestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Contingências das mesmas, qual? 4.000 anos depois, tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Desejado, páginas 117, 116 e 117. Queridos, aqui o texto está bem claro. Esse parágrafo nos mostra que Satanás ecoava. Ninguém pode guardar a lei de Deus. Adão caiu. E aí Jesus vem com 4.000 anos depois, com fraqueza de vigor mental e moral, recebendo toda a contingência das mesmas, da natureza humana, degradada e caída. Porque nós explicamos em vídeos anteriores que natureza não é pecado. A única definição de pecado é a transgressão da lei. Então Satanás dizendo, ninguém pode guardar a lei de Deus, não guardou, todos pecaram, todos transgrediram. Quando Jesus vier a essa terra, eu vou fazer ele transgredir também para que eu possa me afirmar. Tá vendo? Ninguém, nem o divino Jesus guardou os mandamentos. Mas, irmão, a serpente ela foi esmagada. Jesus esmagou a cabeça da serpente quando morreu na cruz e guardou todos os 10 mandamentos. Foi obediente até a morte. Ele foi obediente e ele não tinha poder em si mesmo. Nos vídeos anteriores também explicamos. Ele estava ligado com o Pai. Irmãos, que verdade poderosa. Querem tirar Jesus de nós, irmãos. Querem destruir a humanidade de Cristo. A nova teologia. Os jesuítas que entraram, infelizmente, em toda a igreja cristã e na nossa igreja também, irmãos, estão derrubando uma mensagem poderosa que vimos bem no início dessa série, que estudar a humanidade de Cristo é tudo para nós. A gente cavar bem fundo, a nossa mente vai abrir para verdades poderosas. Então Satanás não quer isso. Satanás derruba por terra. Quer derrubar por terra, usando muitos pastores e doutores para combater a mensagem. Que essa mensagem é englobada na mensagem de 88, de 1888, que vai se avolumar no alto clamor. Temos que conhecer o que é pecado, definir. Temos que compreender a humanidade de Cristo. Aí sim nós podemos vencer como Jesus venceu. Aí o texto diz aqui no finalzinho, não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Então, com Cristo nós podemos passar por tentações. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará o escape. Então Jesus hoje pode ser meu Salvador e meu Senhor. Ele pode me ajudar, porque ele passou como ser humano aqui, com 4.000 anos depois da queda, e ele venceu e eu posso vencer. Então Adão aceitou as ideias do inimigo no Éden, circundados de anjos, ar puro. Jesus foi no deserto, irmão, circundados de feras terríveis, o ar já poluído, degradação da humanidade. Ele recebeu toda a contingência da mesma e ele venceu Satanás. A vitória dele é mais poderosa do que se ele tivesse vindo como Adão antes da queda. Não esqueça, natureza caída significa corpo físico e mente. Natureza biológica é todo ser.
mas não de caráter. O caráter de Jesus era perfeito. Então, queridos, natureza, nós estamos falando de natureza pecaminosa, não de caráter. Você deve estudar isso e fazer essa separação. Natureza é uma coisa, caráter é outra. Jesus veio com a natureza pecaminosa, isso não é pecado, mas nasceu com o caráter perfeito, porque ele nasceu batizado do Espírito Santo no nascimento. Foi o único que nasceu. Louvado seja Deus, ele teve que manter. E nós, quando a gente cresce e tem idade de razão, nós temos que também passar pelo novo nascimento. Aí nós, único Jesus, a divindade em nós, pelo seu poder, nós não somos divinos, mas Jesus habita em nós, e aí nós podemos vencer como Cristo venceu. Tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, Cristo não participou no mínimo que fosse do pecado. Era sujeito às debilidades e fraquezas que atribui o homem. Mensagem escolhida, volume 1, página 256. Queridos, Jesus recebeu a nossa natureza, ele nasceu com a nossa natureza decaída, mas não participou do pecado, porque o caráter dele não foi manchado. Era sujeito a debilidades e fraquezas que atribulam o homem. Então, ele era sujeito às debilidades e fraquezas que atribulam o homem. Que fraquezas são essas? Está o texto em cima, irmãos. Isso é interpretação de textos. Não precisa fazer exegese, não precisa fazer teologia para entender. O inglês não é uma língua morta, é uma língua viva, traduzida para o português. A maioria das pessoas consegue traduzir os textos. Olha os textos aqui, irmãos. E é um texto maravilhoso, é da Casa Publicadora. Era sujeito à debilidade e fraqueza que atribulam o homem. Qual é as fraquezas? Nós lemos textos anteriores e aqui está falando, ó. Sua humanidade em seu estado decaído, irmãos. Cai fora de outra ideia, irmãos. Essa é a mensagem de 88. Outro texto maravilhoso, ó. Espírito e Profecia, volume 2, página 39. Ao tomar a natureza humana, Cristo habilitou-se a entender a natureza das provações humanas e todas as tentações que assediam o homem. Ou ao tomar nossa natureza, Cristo habilitou-se a entender a natureza das provações humanas. E hoje ele pode ser meu Salvador e meu Senhor. Estava no plano de Deus que Cristo tomasse a forma e a natureza do homem caído. Ou a forma e a natureza, não só na aparência. Bem interessante, irmão. Está sublinhado para você aí, ó. Estava no plano de Deus que Cristo viesse, tomasse a natureza do homem caído, a forma e a natureza, os dois, para que pudesse se aperfeiçoar através do sofrimento. Então Jesus foi aperfeiçoando. Manteiga e mel ele comerá, quando ele saber rejeitar o mal e praticar o bem. Está escrito, irmãos, Jesus aprendeu como uma criança normal, uma criança comum. Ele aprendeu das Escrituras, não veio com a mente desse tamanho, com conhecimento. Estava no plano de Deus que Cristo tomasse a forma e a natureza do homem caído, para que pudesse se aperfeiçoar através do sofrimento, e ele mesmo suportasse a força das ardentes tentações de Satanás, a fim de que pudesse entender como socorrer aqueles que seriam tentados. Gente, então Jesus hoje pode me ajudar, porque ele veio como um de nós. Irmão, se ele tivesse vindo como Adão antes da queda, ele seria um salvador e um exemplo para Adão antes da queda. Não para nós. Então Jesus é perfeito. Jesus pode salvar Adão, que ele veio abaixo de Adão e Eva. Ele pode ajudar qualquer um de nós, porque ele foi tentado em tudo e venceu. Louvado seja Deus. Não tirem Jesus de nós. Esse é o nosso Jesus. O resto, irmão, é Jesus filósofo, Jesus filosófico que estão pregando aí. É genérico, é falso. É xing-ling, é Jesus xing-ling, cópia. Nós queremos o Jesus original, que está na Bíblia e no Espírito e Profecia. Spiritual Gifts, volume 4, página 115, diz assim, ó, foi em obediência a Deus que Cristo tomou sobre si a forma e a natureza do homem decaído. Ele tomou a forma e a natureza do homem decaído. Então ele foi um homem normal na época de Jesus, 2000 anos atrás, e natureza como de um homem daquela época, natureza decaída, 4000 anos depois. No texto acima, note que o termo natureza caída estivesse falando somente de físico ou forma, não haveria necessidade de citar os termos forma e natureza caída,
pois ela estaria sendo redundante. Então, o irmão White afirmou, Deus usou ela para que não tivesse explicações. Irmãos, filosofia, um texto da palavra de Deus derruba todos os livros de filosofia. Toda a faculdade de filosofia cai por terra. Todo coach cristão, uma sentença da Bíblia ou do Espírito de Profecia derruba por terra. E esse texto, Spiritual Gifts, volume 4, derruba qualquer ideia, irmãos. Então, veio na forma e a natureza do homem decaído. Veio com cabeça de 4.000 anos depois, corpo, dedo do pé, órgãos internos, com 4.000 anos depois Jesus veio. O resto, irmão, é filosofia. Isso mostra que a natureza caída envolve não somente o físico, mas a parte moral e mental como um todo. Então, queridos, alguns vão assim tentar distorcer o que eu estou falando. Nós estamos falando de natureza, não de caráter. Jesus, o caráter moral e mental enfraquecido por 4.000 anos. Natureza pecaminosa e caída. O caráter, ele veio com moral e a mente convertida. O caráter convertido, ele teve que manter. Satanás tentou derrubar ele todo o tempo. E não conseguiu. Louvado seja o Senhor. Mas não esqueça, estamos falando de natureza e não de caráter. Sem sombra de dúvida, o caráter de Cristo era perfeito, imaculado e santo, irmãos. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, páginas 1130. Quando Jesus tomou a natureza humana e se tornou semelhante ao homem, possuindo todo o organismo humano, sua necessidade era a necessidade de um homem, para reforçar. Ele tinha todo o organismo de um ser humano. Ele não era um homem de ferro. Ele não era o Wolverine de diamantino. Ele não era um homem de ferro, como se ensina no filme de Hollywood. Terrível, irmãos. Ele não era o super-homem, o homem de ferro, o homem de aço, né? Como dizem. Ele era um homem comum, de 4.000 anos depois de Adão, 2.000 anos antes de nós, um homem comum. Não via beleza alguma quando olhavam para ele. Mas quando ele abria a boca, irmãos, ele era diferente dos fariseus. Ele ensinava com poder, porque ele praticava. Ele estava ligado com o Pai. Então ele possuía todo o organismo humano, irmãos. Suas faculdades foram reduzidas ao próprio nível das debilidades faculdades do homem, Revisão de Harold, 11/12 de 1888. Queridos, suas faculdades foram reduzidas ao próprio nível das débeis faculdades do homem. Então foi com o homem comum. Não houvesse Cristo sido plenamente humano, não poderia ter sido nosso substituto. Sign of the Times, 17/6 de 1897. Então, queridos, se ele não tivesse vindo como de nós, não poderia ser nosso substituto, não poderia ser nosso exemplo, nosso salvador. Nós precisávamos de um outro salvador. E hoje, irmãos, a Igreja Católica, como ela afirma que o pecado original, todos nasceram em pecado, ela é mais coerente do que os evangélicos, inclusive com os adventistas do sétimo dia. É mais assim coerente, porque ela começa de um pensamento filosófico, que todas as crianças nasceram em pecado. Bom, se todas as crianças nasceram em pecado, Jesus não veio como um de nós. Se não veio como um de nós, ele não pode ser o meu exemplo. Então eu preciso de como viveu como um de nós. Quem? Os santos, Pedro, João. Então eles canonizam, né? E falam que essas pessoas, Maria, um exemplo, é nosso intercessor, intercessora. Então nós vamos até Maria, ou Pedro, João. E aí, como foi um de nós, ele pode me ajudar. E aí, como esse homem é um santo, ele vai até Jesus. Então eu vou primeiro para os santos. Então, irmãos, a Igreja Católica, ela tem até uma coerência a dizer isso. Agora, como os evangélicos, como os adventistas do sétimo dia vai encaixar? Nasceu em pecado e rapaz, como Jesus vai ser meu exemplo salvador? Então, irmãos, não encaixa. Infelizmente, nós queremos ser igual a evangélicos, igual aos católicos. Os evangélicos guardam o domingo, que é um filho do papado. Se estudasse a Bíblia e seguisse uma síndrome do Senhor, como dizem só nas Escrituras, teriam que guardar o sábado. Por que não guarda? Porque são filhos da Igreja Católica e seguem a Igreja Católica. Seguem tudo, na imortalidade da alma, no pecado original. Então, queridos adventistas do sétimo dia, se você crê nisso, como a Igreja Católica, você é um católico do sétimo dia.
Você pode até dizer que não, mas você, no fundo, você é um católico do sétimo dia. Você é um católico que guarda o sábado. Você ainda vai ficar nessa situação? Irmãos, estudem, ora a Deus, coloca nas mãos do Senhor. Senhor, eu quero seguir o Senhor, não quero seguir homens. Continuando, irmãos, ó, carta K303 de 1903, ó. Vindo, como ele fez, como homem, para experimentar todas as más tendências dos quais o homem é herdeiro e ser sujeito a elas, operando de todos os modos concebíveis para destruir-lhe a fé. Ele tornou possível a si mesmo o ser esbofeteado pelos agentes humanos, inspirados por Satanás, o rebelde que havia sido expulso do céu. Gente, ele veio com todas as más tendências. O que é más tendências? Tendências naturais, tendências herdadas. Para quê? Para que ele fosse esbofeteado. E ele, irmãos, Jesus foi humilhado, Jesus apanhou muito. Quando ele disse, eu sou, e o sumo sacerdote rasgou suas vestes, o desejado de todas as nações diz assim, que se Jesus não fosse tirado pelos romanos, homens ímpios, a igreja ali na época tinha linchado Jesus naquele momento. Ele teria sido morto naquele momento. Porque quando o sumo sacerdote falou assim, não precisa ouvir mais nada, blasfemou, as pessoas juntaram ali, pessoas que estavam em volta, e começaram a linchar Jesus, bater nele. Que coisa, queridos! Será que será que a igreja hoje não está linchando os servos de Deus, suas reputações? Só não fazem isso fisicamente porque tem medo da lei? Será que você é aquele que persegue os santos, persegue o povo de Deus? Oxalá, irmãos, que você se converta se você é um perseguidor da verdade e do povo de Deus, viu? Se acreditar que Jesus veio com a natureza pecaminosa e caída é o certo, então o que é o perfeccionismo? Olha, irmãos, vamos entrar uma seara agora que você precisa abrir bem seus ouvidos. Ora a Deus. Senhor, dá entendimento para aqueles que estão nos assistindo. Dá-nos o Espírito Santo, batiza nós, Deus, e dá-nos entendimento da Tua palavra. Que nossos olhos possam ver com a lente do Espírito Santo, para que possamos entender, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se acreditar que Jesus veio com a natureza pecaminosa e caída é o certo, como nós vimos todos os textos e vídeos anteriores, então o que é o perfeccionismo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia atribui? O que é o perfeccionismo na realidade? No livro Mensageiro do Senhor, do pastor Herbert Douglas, na página 199, diz que o perfeccionismo é acreditar que Jesus veio como Adão antes da queda, ou seja, nasceu com carne não pecaminosa. Você sabia disso, irmãos? Ou é pela primeira vez que você está ouvindo isso? O perfeccionismo está no livro da Casa Publicadora, irmãos, a Mensageira do Senhor. Adquira esse livro, entra aí no site da CPB e compra esse livro, na página 199. Diz que o perfeccionismo é acreditar que Jesus veio como Adão antes da queda. Ou seja, irmãos, hoje a igreja atribui o perfeccionismo aos irmãos que acreditam que Jesus veio com a natureza pecaminosa. Olha que coisa, irmão, como Satanás está virando. E está escrito, irmãos, aquilo que era o bem, eles vão atribuir como mal. E o mal como o bem. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Você está antenado aí na política, né? Também isso acontece na política. E também dentro da igreja. Porque o Espírito é o mesmo. É o inimigo. É o inimigo da humanidade. O inimigo de Cristo. O que aconteceu ali em Indiana, em 1900, foi a carne santa. Que eles diziam, se chegarmos à experiência do jardim, que era a manifestação física, né? É interessante, queridos. O irmão acho fala que antes de fechar a porta da graça, isso vai acontecer na igreja. E está acontecendo, viu? A porta da graça está prestes a fechar para os adventistas do sétimo dia. Você vigia, irmão. Vigiemos em nome de Jesus. Porque ela falou que haverá tambores e dança. Irmãos, o que tem na igreja hoje? O que tem aí nesses campuris? Jovens tudo dançando. Dentro da igreja, tambor, bateria, carrom, batucada terrível. Ela falou que antes de fechar a porta da graça, haveria acontecer a mesma coisa. Lê esse livro, página 199, vai falar a doutrina da carne santa, que houve dos pastores, ali em 1900, pastores adventistas, que a irmã White falou que, não há um fio de verdade nisso.
Eles acreditavam que Jesus veio como Adão antes da queda. E aí Rasca falou, eu expliquei para eles bem que Jesus veio como com a natureza pecaminosa, e eles diziam que Jesus pecou. Não, mas eu expliquei bem que ele não pecou. Ele tinha a natureza pecaminosa, mas ele tinha um caráter perfeito. Mas eles não acreditavam, irmãos. Eles acreditavam que Jesus veio como Adão antes da queda, e se eles aceitassem Jesus no coração, eles iam ter uma carne santa. Nem que eles quisessem pecar, eles não iam conseguir. Eles não tinham mais tentações. E a irmã White fala que eles praticavam as mais vis paixões e ainda dizer que isso não era pecado. Irmãos, isso está acontecendo dentro da igreja? Vigia, meu irmão. Como entender inclinações e paixões que Jesus tinha? Porque muitos não entendem esse tema, irmãos. Paixões, inclinações. E falam, não, Jesus não tinha paixões. Mas quais paixões? Quais? Olha o texto desse 1 para a Igreja, volume 5, página 177. Ele sabe o quão fortes são as inclinações do coração natural. Inclinações herdadas. Jesus sabe quais são as inclinações. Inclinações, irmãos. Ele ajudará a cada momento de tentação. Então ele sabe, irmãos. Jesus sabe quais as inclinações, as paixões naturais que assediam o homem. Que Jesus veio com essas inclinações naturais. E ele vai ajudar cada um, irmão, em cada tentação. Então Jesus veio com inclinações naturais, tendências naturais, paixões naturais. Se você aprender essa palavra, irmãos, paixão natural, inclinação natural, você vai entender tudo que todos os homens receberam. Naturais. O que são naturais? São tentações que seus ancestrais passam de geração a geração. O que é, irmãos? Eu já expliquei isso aí. Talvez seu pai, sua mãe foi um glutão, comia muito. Você nasceu com essas inclinações naturais de ser um glutão. Isso não é pecado. Mas se você praticar, você vai ter baixas paixões, paixões más. Então, queridos, Jesus veio com tendências naturais, que todos os seres humanos nascem, paixões naturais. Mas não amar, porque ele não praticou. E todo ser humano praticou, né? Jesus não. Vamos lá, mais texto. Ó. Ele é nosso exemplo em tudo, irmãos. É um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Texto missionário do volume 1, página 220. Então, alguns pegam esse texto isolado e falam, tá vendo? Jesus não tinha paixões. Mas, irmãos, é só ler o texto. O texto está explicando. Ele é nosso exemplo em tudo. Tudo é tudo. É um irmão em nossas fraquezas. Que fraqueza, irmãos? Está aqui. Fraquezas naturais, tendências naturais. Mas não em possuir idênticas paixões. Então aqui, irmãos, o texto é bem claro. É um irmão em nossas fraquezas. Que fraquezas? Paixões naturais. Mas não em possuir idênticas paixões. O que é idênticas paixões, irmão? Do todo ser humano. Ele é nosso exemplo em tudo. É um irmão nosso. Todos os seres humanos tiveram paixões naturais, que são tendências que receberam dos pais. Um exemplo que eu falei, o pai foi um glutão, nasceu com paixões naturais. Mas todos os seres humanos, irmão, têm paixões o quê? Praticada, paixões más. Além de ter natural, ainda são paixões perversas, paixões terríveis. Paixões diabólicas. Todos nós seres humanos têm. Então Jesus não tinha essas paixões. Por quê? Porque ele não cometeu pecado, irmãos. Jesus tinha natureza pecaminosa, paixões naturais, mas não tinha o caráter manchado, porque ele não pecou. Mas nós temos. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A glória de Deus é o quê? É o seu caráter. Então todos, irmão, todos os seres humanos tiveram manchado o seu caráter. E agora nós precisamos de um Salvador fora de nós. Fora. Nós não conseguimos guardar os 10 mandamentos e ter assim uma perfeição em nós, perfeição de caráter. Nós precisamos de Jesus. Jesus foi nosso Salvador e Senhor. Ele pode ser meu ajudador. Então tá claro, irmão. Nós vamos ver mais texto assim, falando sobre paixões. Olha lá. Embora ele possuísse todas as forças das paixões da humanidade, jamais cedeu à tentação. Meditação Matinal de 1968, página 155. Irmãos, então o texto está bem claro. Então como é que alguém apresenta? Não, Jesus não tinha paixões. Qual paixões? Idêntica à nossa, né? Paixões diabólicas.
Paixões naturais, sim, porque senão a serva do Senhor entra em contradição e nós sabemos que ela é inspirada. Então, irmãos, Deus entra em contradição? Como eu expliquei em vídeos anteriores, quem entra em contradição é o homem. Muitos mostram o texto do sábado, que aparentemente foi abolido, a lei de Deus foi abolida. Muitos mostram, né? Mas se você vai ver todo o contexto, não está falando nada disso. Então, irmão, embora ele possuísse todas as forças das paixões da humanidade, jamais cedeu à tentação. Então, Jesus tinha paixões naturais, mas nunca cedeu essas paixões naturais. Se a mãe dele, um exemplo, foi uma glutona, sei lá, não sei o que Maria teve de paixões, mas com certeza ela passou paixões, né? Para paixões naturais para o seu filho. Mas ele não praticou essas paixões naturais. Ele venceu, ele manteve assim aos pés de Deus. O Espírito Santo deu força, os anjos deu força e ele venceu. Ele não caiu em tentação. Jamais cedeu à tentação, jamais, irmãos. No primeiro texto, irmãos, está acima aí, testemunho seleto, Jesus não tinha paixões cultivadas nem má. Jesus tinha paixões herdadas e naturais. Se você entender isso aí, irmãos, acabou. Você pode trocar paixões aí por tendências cultivadas e más, que nós temos, Jesus não teve. Você pode trocar paixão aí, herdada e natural, que ele tinha. Ele tinha tendências herdadas, naturais ele tinha. Agora, tendências cultivadas e más, não. Jesus não tinha. Então, pronto, irmãos. Só você trocar a palavra aí, Olha só. Outro texto, Sign of the Times. 9 de abril de 1896. As palavras de Cristo encorajam os pais a trazer suas crianças a Jesus. Elas podem ser geniosas e possuir paixões como aquelas da humanidade, mas isso não nos deveria intimidar e trazê-las a Cristo. Ele abençoa as crianças que possuem paixões igual às suas próprias. Pronto, irmãos. Que paixões são essas? Herdadas. Irmãos, senão a gente entra em contradição. Irmãos, senão a gente coloca a serva do Senhor em contradição, Deus em contradição. Que loucura, irmãos. Então, irmãos, só aprender essa regrinha simples. Paixões naturais, Jesus tinha. Tendências naturais, Jesus tinha. Paixão cultivada, tendências cultivadas em má, Jesus não tinha. Pronto, irmãos. O texto é bem claro. A palavra de Cristo encoraja os pais a trazer as suas crianças a Jesus. Que crianças são essas? Da época de Jesus. Elas podem ser geniosas e possuir paixões como aquelas da humanidade, mas não nos deveria intimidar de trazê-las a Cristo. Olha, as crianças tinham paixões, receberam paixões geniosas, mas não deveria intimidar trazê-las a Cristo. Ele abençoou as crianças que possuíam paixões iguais às suas próprias. Que paixões, irmãos? As crianças nascem com paixões herdadas. Mas Jesus não teve paixões cultivadas, mas... Então todas as paixões Jesus recebeu de qualquer criança. Isso não é pecado. Pecado é o caráter manchado. Jesus não tinha, Jesus não pecou. Ele nasceu com paixões herdadas, tendências herdadas, mas não praticou. Presta atenção, irmãos. Volta o vídeo um pouco, estudem mais sobre isso. Leia sobre todos os textos, irmãos, porque o diabo, irmão, quer distorcer. E o último grande engano de Satanás será anular os testemunhos, espírito de profecia. Ele quer fazer isso dentro da igreja de 27º dia e ele está tendo êxito. A maioria não está mais crendo na serva do Senhor, irmãos, porque vê esses textos aqui e fala, bom, então entrou em contradição. Mas se você estudar todos os textos, irmão, inclusive o livro O Desejado de Todas as Nações, que Deus inspirou ela a escrever na íntegra, não é um compilado. Claro que nós queremos que todos compilados, toda as cartas é inspirada, mas a irmã escreveu, O Desejado de Todas as Nações. Leia esse livro que você vai entender quem era Jesus, quem foi o seu Salvador e Senhor, quem é o nosso Senhor, nosso Deus. Então, queridos, Jesus possuía paixões iguais às suas próprias, iguais das crianças da sua época. Vamos lá. O Desejado de Todas as Nações, página 512, e lá Adventista, página 274. Mesmo o nenê nos braços maternos, olha, aqui está falando bem de bebezinho mesmo, mesmo o nenê nos braços maternos pode permanecer como sob a sombra do Onipotente, mediante a fé de uma mãe que ora. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento.
Se vivemos em comunhão com Deus, também nós podemos esperar que o Espírito Divino molde nossos pequenos já desde os primeiros momentos. Uau! Que texto poderoso que dá um ânimo para os pais. Muitas pessoas que são pais gostam de pregar sobre educação de filhos, gostam de pregar sobre o pecado original, e eles olham as crianças nos braços dos pais e dizem, olha lá, uma criança como é egoísta, já nasceu pecadora mesmo. Ou seja, como eu já falei em outros vídeos, esses são os adventistas evolucionistas, porque Darwin, quando ele começou a olhar animais, quando ele olhava e falava, olha, tá vendo, esse animal parece com aquele, é uma evolução do outro animal. Irmãos, a palavra de Deus não nos dá direito de ver as coisas e olhar e falar e concluir alguma coisa. Isso é filosofia, irmãos. Nós temos que um assim do Senhor, Bíblia, Espírito e Profecia, irmãos, sem filosofia. Então, uma criança, mamãe, desde o ventre, vocês e o papai estiverem unidos em oração, buscando o Senhor, se alimentando corretamente, vivendo toda a luz que Deus tem, desde o ventre, o seu bebê já pode ser cheio do Espírito Santo. João Batista nasceu, irmão, batizado, cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Foi um homem de Deus e toda criança pode também, em nome de Jesus. Irmãos, que bênção, é o texto da serva do Senhor. O mesmo nenê nos braços maternos pode permanecer como? Sob a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, mediante a fé de uma mãe que ora. Pode sim. Está à sombra do Onipotente. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Se vivemos em comunhão com Deus, também nós podemos esperar que o Espírito Divino molde nossos pequenos, já desde os primeiros momentos. Então, crianças nasceram com tendência herdada. Desde o ventre, desde a criança no nascimento, a mãe pode ser fiel, estudar a palavra de Deus. Gastem dinheiro, irmãos. Gastem buscando livro, Bíblia para as crianças. Você está depositando no celeiro de Deus. Estudem com a criança. Deixe as coisas, deixe crochê, deixe coisas que tire a atenção das crianças. E se dedique a seus filhos para ensinar as crianças desde pequeno. Ela pode ser batizada pelo Espírito Santo desde pequena e ser uma bênção para a humanidade. Orientação da criança, página 113. Que texto poderoso, irmão. Presta atenção nesse texto. Ó. Os pais recebem os filhos nos braços como um fado indefeso, uma criança indefesa. Ele nada sabe e deve ser ensinado a amar a Deus. Olha só, irmãos, a criança nada sabe e ela deve ser ensinada a amar a Deus. Deve ser criado na doutrina e a demonstração do Senhor. Deve ser moldado segundo o modelo divino. Então, desde o bebê, a criança pode ser modelada com o Espírito Divino, a semelhança do caráter de Cristo. Então, essa ideia que a criança nasceu em pecado, é pecando mesmo, as pessoas olham assim, ficam olhando, tá vendo como uma criança, ó. Irmãos, que coisa terrível. Então aquelas crianças já nascem boazinha, que é bem... Eu conheço várias crianças aqui na roça, que são calminhas, não gritam, elas ficam sentadinhas lá. Então elas nasceram sem pecado, e as outras crianças que nascem agitadinhas. Irmãos, para com isso. Isso é personalidade da criança. Para com essa conversa. Alguns nasceram com tendências herdadas do pai. O pai e a mãe mais agitados, outros são mais calminhos. Estudem vídeos anteriores que a gente viu que era pecado e já vimos textos que crianças vai sair da tumba, do lar poeirento, e vai direto do braço dos anjos, porque ali os pais não vão estar. E a gente leu outro texto também que a serva do Senhor falou que Deus não revelou se todas as crianças vão ser salvas. Então, irmãos, não adianta especular que umas vão ser salvas, outras vão ser perdidas, ou todas as crianças vão ser salvas, todas as crianças, bebês, se os pais não são adventistas, vão se perder. Nós podemos dizer e bater o martelo. Isso é um mistério, Deus vai nos mostrar. Mas há textos que crianças sem pais vão direto para o braço dos anjos, que os anjos vão criar, porque os pais não estarão lá. Vamos lá. Outro texto, ó. Reverend Herder, 2/10 de 1885. Ele foi feito semelhante aos irmãos, com as mesmas propensões mentais e físicas. Propensões, que propensões, irmãos? Herdadas. Então Jesus foi semelhante aos irmãos,
com a mesma propensões mentais e física. Então, Adão não tinha propensão mentais ou física, né? Seu já convertido Adão, adulto, sem tendências herdadas, sem ter lei da hereditariedade. Jesus veio, nós já lemos textos. Então, queridos, Jesus com as mesmas propensões mentais ou físicas. Que propensões, irmãos? Propensões herdadas. Então, irmãos, só a gente entender, paixões naturais, Jesus tinha. Tendências naturais, sim. Propensões herdadas, naturais, Jesus tinha. Mas não cultivada, ele não cultivou. Propensões ele não cultivou, paixões ele não cultivou, tendências não cultivou. Então Jesus veio com a natureza pecaminosa, propensão naturais, todas essas tendências naturais, mas ele não cultivou, ele não pecou. Louvado seja Deus. Se a gente entender isso, irmãos, pronto, irmãos, nós não vamos ter mais dúvidas. Eu vou indicar 2 livros para vocês. O livro do Ralph Larson, vou colocar aí na tela. Ralph Larson é um doutor, tá? Um pastor doutor da nossa igreja. Ele escreveu O Verbo se fez carne. E também o livro do Tocado no Nosso Sentimento, do Jan Zucken. Muito bom esses livros, irmãos. 2 livros, eu vou colocar até embaixo aqui onde vocês podem adquirir, tá? Esses 2 livros. Vocês podem adquirir esses livros tão barato, o IAG vende. 2 livros poderosos que vai ensinar sobre a humanidade de Cristo. Muito bom. E se você quiser, compra a trilogia. São 3. Tem do livro do Herbert Douglas também. São 3. O IAG vende. Muito bom, irmãos. Compre esse livro, tá barato. São um livro grosso, né? O do Herbert Douglas é mais fino, mas os 2 são grossos, Tocado nos Nossos Sentimentos e O Verbo se fez carne. Eu já li várias vezes, irmãos. Livros poderosos. Ensina tudo isso que eu estou falando aqui, tá bom? Outro texto, ó. Ele teve que batalhar contra as inclinações do coração natural. Que inclinação são essas? Herdadas, irmãos. Olha, então Jesus teve que batalhar contra as inclinações, as tendências naturais, propensões naturais. Ele teve que batalhar, ele teve que buscar o Pai para que ele não ceder essas tendências naturais, paixões naturais. Louvado seja Deus, irmãos. Por isso que os textos, irmãos, nós devemos ler tudo que a serva do Senhor escreveu sobre o tema, para a gente não ficar assim, porque infelizmente, irmãos, nós brasileiros não gostamos de ler. Nós temos uma cultura de não ler. Fizeram até pesquisa que muito poucos lê no Brasil. E a de 27º dia, então, irmãos, gosta de gosta de brincadeira, de social, não gosta de ler. Por isso nós estamos aí, irmãos, só. O povo da Bíblia, quando que foi o povo da Bíblia, irmãos? Eu não lembro, só se foi na época dos pioneiros. Porque, misericórdia, irmãos, não lê quase nada. O de 27º dia, o professor da escola sabatina, o diretor da escola sabatina tem que implorar para que a pessoa lê 1 página por dia. Todos estudaram a lição diariamente? Irmãos, poucos dizem que sim. Que terrível, irmãos. E como que vai aprender? Então, a gente fica assim como papagaio de pirata, né? Pegando pastor de estimação, pregador de estimação. Esse aqui é legalzinho, esse aqui é bonzinho, eu gosto dele. Então, segue tudo que ele fala. Não segue a palavra de Deus. Aquele irmão lá. Não, o pastor falou que ele é perfeccionista, que ele é dissidente, é do outro dente. Eu não sigo ele não. Eu não gosto dele. Irmãos, a mesma coisa aconteceu com Jesus. Eles viram as coisas acontecendo, nossa, esse homem parece ser de Deus. Aí perguntaram para os líderes da igreja, ele é o Messias? Não, ele não é Messias. Então ele não é Messias. Quase me que enganou, não é o Messias não é. O Messias não cumpriu a profecia. Irmãos, cuidado por seguir homem. Você vai se perder, hein? Você vai se perder, isso tudo por você mesmo. Queridos, então nós vamos terminar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a carta Baker, que muitos adventistas do 7º dia, muitos teólogos pegam essa carta Baker e dizem assim, tá vendo? Essa carta destrói tudo que a irmã White escreveu. Então Jesus veio com Adão da queda mesmo. A carta Baker, a irmã White escrevendo ao pastor Baker, né? Repreendendo nele, que ele acreditava que Jesus veio com a natureza pecaminosa e caída. Então a irmã White repreendeu ele. Tá vendo? Jesus não veio como um de nós. Irmãos, nós vamos entender essa carta, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo hoje, compartilha, se inscreva no nosso canal, tá bom? Escreva o que você está gostando aí. Escreva se você está gostando, o que você está achando. Coloque suas perguntas aqui abaixo também, tá bom? Eu vou deixar o vídeo aberto, tá? Eu não fecho os comentários como alguns fazem. Eu deixo você com liberdade, tá bom?
Mas, claro, irmãos, vamos ter respeito, sem xingamentos, sem ideias malucas, viu? Sem ideias malucas. Então, no próximo vídeo nós vamos estudar essa carta Baker, tá bom? E vamos entendê-la. Será que é uma repreensão? Por quê? O que esse pastor estava falando sobre Jesus? Vamos entender. Então, queridos, que Deus abençoe você. E acompanhe nossa série. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista os vídeos anteriores, tá bom? E compartilhe para que mais irmãos possam compreender essa mensagem. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.